Bom, pessoal, então nesse próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre problema. A gente já aprendeu até aqui, né, a introdução de por que é importante a gente ter uma liderança, um time e uma gestão adequadas à nossa nova era. E agora a gente vai falar um pouquinho então da definição de problema para dar seguimento na nossa trilha de gestão para resultados. Então, Marcelo, tá contigo. Vamos lá então, turma. Bom, para a gente entender primeiro, para a gente trabalhar com o problema, a gente precisa entender o que é um problema, né? O que é essas coisas que sempre falam que a gente tem que estar constantemente resolvendo, né? Bom, um problema é basicamente um resultado indesejável de um processo, ou seja, ela é a diferença do resultado que a gente está tendo atualmente do resultado que a gente deseja, ou seja, a nossa meta. Dentro disso, esse resultado indesejável, ele pode ser considerado, ele pode ir para duas vertentes. Um problema bom, que é aquilo, ou seja, é aquilo que agrega valor para minha empresa. Ou seja, eu fui lá, fiz uma comparação de faturamento da área de atuação da minha empresa. E aí eu vi que tem outras empresas que faturam muito mais que a minha. Eu, naturalmente, quero chegar no mesmo patamar dessas empresas que estão faturando muito mais. Então, naturalmente, eu vou ter um problema bom. Eu vou ter uma margem de resultado que eu quero atingir para justamente mudar o patamar da minha empresa. E aí, um problema ruim é quando eu estou tendo uma perda de função, quando eu estou tendo um desvio, uma coisa que não deveria estar acontecendo. Ou seja, eu tenho um resultado hoje, porém esse resultado está me atrapalhando de alguma forma. Eu preciso otimizá-lo para que eu consiga fazer com que a gestão da minha empresa melhore. Então, isso é um problema ruim. É a diferença desse resultado que eu espero que esteja atingido de um resultado que não está acontecendo hoje. A gente vai entender agora um pouco mais sobre como que isso se dá na prática. Trazendo um pouco para vocês um exemplo diretamente do gerenciamento pelas diretrizes do professor Vicente Falcone, a gente tem o famoso caso do caminhão. Ou seja, o caso do caminhão é um caso clássico de identificação errônea de problema, um caso clássico de que mostra para a gente que a gente tem que estar constantemente identificando os problemas. E, bom, a gente tem um gerente que fala que a gente está com um problema de falta de caminhão. E aí o diretor basicamente dá para ele, né, que a missão, que o objetivo, pergunta para ele, na verdade, se a missão, o objetivo dele é ter muitos caminhões. O gerente aí responde que, obviamente, não, o objetivo do trabalho dele é transportar cargas, né? O objetivo do trabalho da empresa como um todo. E o diretor pergunta qual a meta que ele tem que atingir. O gerente naturalmente traz, que é transportar 120 mil toneladas por mês, que é uma demanda do mercado, que é o problema bom ali que eles colocam. Porém, eles estão vendo que eles não estão conseguindo transportar. E ele está perguntando, naturalmente o diretor pergunta para ele se ele está conseguindo atingir isso. E o gerente diz que não está conseguindo transportar. E aí o diretor pergunta, então, qual realmente é o seu problema? E aí é um momento de questionamento. O que vocês responderiam nesse caso aqui, sabendo esse conceito de problema? Basicamente, a resposta é que a falta de caminhão não é um problema, porque o objetivo não é ter muitos caminhões. Isso é um efeito que é causado por que acontece dentro do processo por uma série de causas. Isso pode ser um erro na programação de entregas, isso pode ser um tempo elevado de manutenção dos veículos, pode ser que o caminhão está guardando muito na fila, que a gente não tem uma gestão de caminhões certa, que a gente não tem motorista suficiente para todos os caminhões que a gente tem muitos caminhões quebrados ou tem muitos caminhões faltando peça, a gente tem muitas perdas por acidente. E, naturalmente, a gente tem ali aquele déficit de transportar 20 mil toneladas por mês. Ou seja, eu tenho aquela meta ali, eu estou tendo um resultado de 100 mil toneladas, eu preciso atingir mais 20 mil, então esse, naturalmente, vai ser o meu problema. Então, sempre pensem, trazendo um pouco para vocês, qual é o principal problema identificado no EJ de vocês. Porque ali a gente consegue estabelecer um indicador para medir esse desempenho, para a gente entender se isso é um problema bom, se é realmente um ponto que a gente quer atingir, ou se isso é um problema ruim, se é uma deficiência que a nossa EJ está tendo e a gente precisa consertar. E até trazendo um exemplo de aplicação prática para vocês na área da EJ, digamos que eu tenho uma EJ que, a partir do planejamento estratégico dela, ela deseja ser a maior EJ do seu ramo de atuação no Brasil no ano de 2021. Quando ela comparou seu faturamento com a maior EJ do ramo num nível brasileiro,
essa EJ, a EJ com maior faturamento no ramo tem 500 mil de faturamento. Porém, hoje, a EJ que quer ser a maior do ramo fatura apenas 350 mil. Esse aí já é o nosso problema bom. Ou seja, eu quero sair de uma EJ que tem um faturamento médio ali de 350 mil para ser a maior, para faturar 500 mil. Então, naturalmente, esse meu gap ali de crescimento de 42% é o meu problema bom. Agora, o problema ruim é quando, com a capacidade atual que eu tenho na empresa, eu chego no ano, durante um ano, eu tenho uma média de 400 propostas que eu consigo fazer com um ticket médio de aproximadamente R$3.000 e uma conversão de 30%. Se vocês fizerem os cálculos, vendo que fazendo 30% de 400 e multiplicando esse resultado por 3.000, vocês vão chegar muito próximo ali do faturamento de 350 mil, que é o que a EJ consegue atingir hoje. Então, naturalmente, com esses números, com esses indicadores, a EJ não vai conseguir chegar na meta de 500 mil. Ou seja, ela precisa crescer nesses, ou nos 3, ou em pelo menos um desses 3 indicadores, para garantir aquela meta de 500 mil e ser a maior do seu ramo no Brasil. Ou seja, ela precisa fazer mais propostas, ou ela precisa aumentar o ticket médio, ou ela precisa aumentar a conversão dela de prospecção para vendas fechadas. E, gente, sempre tenha em mente, gerenciar é resolver problemas. Então, quando a gente fala de gestão, a gente está falando de resolver problemas. E se vocês fazem a gestão do MJ e não resolvem problemas, vocês não estão fazendo gestão. Esse é o mantra da consultoria, gerenciar é resolver problemas.